Bem-vindos ao Mentes em Movimento, né, um videocast que trabalha conteúdos de saúde mental, trazendo a saúde mental para as mais diversas áreas de conhecimento. Hoje eu tenho a honra de receber aqui pela segunda vez o PH, né, ou Rafael, né, que eu não consigo chamar de Rafael, mas para mim é o PH. E o PH, ele estreou o Mentes em Movimento há mais de um ano atrás, quando, na verdade, foi o primeiro e único episódio que eu fiz online, né? Não que eu não vá trabalhar mais assim, mas hoje a gente tem esse espaço físico aqui para trabalhar, e o PH, ele, né, na época a gente falou muito sobre a questão de adicção, que é nossa pauta de hoje aí, só que com uma ótica diferente dessa vez do que foi falado da primeira vez. E meu nome é Alciro, eu sou psicanalista, eu vou permitir que ele mesmo se apresente, né, nessa segunda passada aqui, uma honra, né, agradeço mais uma vez o tempo, a troca, né, assim, a sua prestatividade, na verdade, em trazer esse conhecimento que eu vejo, assim, que é de extrema importância dentro da realidade que a gente vive como educadores, né, colegas ali de Senac, e também dentro da Fundação Casa, de projeto com adolescentes, às vezes em igreja, né, e tal. Mas é um projeto que é um conteúdo que eu vejo assim que é de extrema importância. Então, PH, se apresenta aí para a nossa audiência. Legal. Oi para todos, né? Eu ia falar bom dia, mas não sei. Pode ser bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o PH, eu sou docente em design, sou formado em design gráfico, trabalho hoje com grandes artistas da comédia, e também dou aula no Senac ali com o Alcir, né? E hoje a gente vai trocar essa ideia, mais uma vez, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente sempre fica em contato, né? Sempre conversando. E eu acho que o tema de hoje é um tema muito legal a respeito da adicção. A gente vai falar um pouco sobre o que é isso e como que isso impacta nas nossas decisões, nas nossas escolhas e como que é difícil, mas possível, né? Sim. Essa conversa. O PH, eu falo, né, que assim, Deus, ele nos presenteia com pessoas, né, e o PH, desde que ele entrou lá no Senac, que a gente começou a trocar ideias assim as primeiras vezes, eu falei assim, putz, eu até cheguei a escrever isso pra você, né, falei, putz, cara, você é um cara assim, que toda vez que a gente se esbarra, que a gente conversa, eu cresço, de alguma forma, eu aprendo, seja com inteligência artificial, seja com uma dica, mas em 98% das vezes não é técnico, geralmente é coisas da vida, né, os insights que você traz, as coisas que você passa para mim, principalmente com fundação, com cultura, com a forma de visão. Eu lembro uma vez que eu estava trocando ideia com ele, a gente supostamente ia montar uma palestra, Sim, né, correto, sobre essa questão da adicção lá no Senac. E aí eu cheguei para ele e falei assim, né, pô, cara, ó, minha visão da psicanálise é essa. Eu lembro que ele, com toda a educação, assim, serenidade, ele falou para mim assim, Alcir, sensacional, cara, o que você tá falando, realmente, muito bom, mas, cara, não vai alcançar. Por quê? Porque falta, e assim, numa tranquilidade mesmo, a gente é amigo e eu acho que a gente tem essa abertura mesmo, né? Acho que falta um pouco da visão de quem passou por lá. E aí, de repente, você pode acabar sendo visto como alguém que tá falando de cima para baixo. Sim, né? Isso daí é uma coisa que a gente, né, eu falo também, já, né, dando esse adiantamento, né, eu sou um adicto em recuperação, e eu falo como em recuperação porque não tem cura, né, é uma doença. E o que é a adicção, também acho legal a gente estar falando sobre isso, perfeito. né, a adicção, ela é a doença que nos torna escravo da droga ou de qualquer tipo de vício, né, seja ele álcool, drogas sintéticas, drogas naturais. A adicção, ela acaba vencendo os nossos impulsos. Então, o estar sob efeito de algo é sempre mais prazeroso do que viver a vida como ela é. E eu sou portador dessa doença. Essa doença não tem cura. Ela só tem 3 destinos, né? Prisão, recuperação ou morte. Eu optei pela recuperação, né? E tô aqui, né? E a gente estava conversando sobre esse assunto, e uma das coisas que realmente eu vejo pela minha vivência, eu nunca tive muita paciência, na real, com líderes religiosos, líderes de certas instituições,
eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso no início, com o meu tratamento, porque sempre parecia que eu estava falando com pessoas que estudaram sobre isso e não que viveram sobre isso. E é esse tipo de olhar que eu tento trazer, e eu tentei trazer, né, na conversa com o Alcir, porque o Alcir, ele é um cara, né, devolvendo todos os elogios, é um cara que estuda pra caramba, é um cara muito comprometido com o que ele faz, com o que ele entrega, e nessa conversa e admiração mútua que a gente percebe, eu sei que ele nunca tentou fazer algo só para a visão dele, era sempre para tentar ajudar o próximo, ajudar o outro, né? Mas a teoria, ela se esbarra na prática, porque viver com essa doença é total se abster de qualquer opinião contrária à vontade de usar, né? Então, qualquer pessoa que se posicione como um salvador acaba sendo conflitante com a minha vontade. E dentro da doença da adicção, eu me tornei escravo de algo que é muito maior do que eu e que controla todas as minhas vontades. Então, muitas das vezes, eu não queria fazer mais o uso, eu não queria mais ir para um lugar onde eu poderia me dispor, né, de um crime, de alguma situação que pudesse me levar à morte ou à prisão, mas aquela vontade, né, ela era dominada por esse desejo de querer usar. Isso é muito louco, né? Eu não lembro se você participou, acho que sim, de uma palestra do pessoal da Fazenda Esperança, lá no Senac. Uhum. E ele trouxe uma coisa lá, assim, que eu achei sensacional, que foi exatamente sobre isso daí que você tá dizendo. Que ele trouxe uma foto, assim, de um rosto mecanizado, e aí aqui em cima, assim, tinha tipo um buraco e tinha um fetinho, um bebezinho dentro, assim, né? E um cachimbão, assim, na boca, né? E aí ele falou assim, cara, se você não tratar a criança interior, ou seja, aquilo que de alguma forma está sendo refugiada através do efeito psicoterápico da droga que você estiver usando, qualquer que seja ela, você pode até tirar o cachimbo, mas ele volta. Sim. E aí o que ele fala, e é uma coisa que ele falou lá, uma coisa que é interessantíssima, que você mais ou menos trouxe aí, que é a questão seguinte, você, na verdade, assim, independente de qual seja a substância, né, você acaba às vezes trocando ela até, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem aí o advento dos celulares, a gente também tem a questão da pornografia, dos games, né? Uhum. Então, eu já atendi casos aqui no consultório de pessoas que tinham problema, vamos dizer assim, posso dizer assim, de adicção com relação ao game. Porque, na verdade, não é o meio em si, é o que aquilo gera em você. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala dessas situações, a gente está falando em produção de dopamina, né? Então, com o baseado, né, 10 vezes mais dopamina do que o normal. Sim. Né? Com o videogame, a mesma coisa. Com a pornografia, a mesma coisa. Cada um vai dando o seu X de dopamina a mais, sim, que vai ali saciando alguma coisa. Então, assim, é interessante isso, porque se você... Certa vez eu estava fazendo um trabalho, né, com um interno de uma clínica de recuperação, e a questão dele era uma sensação crônica que ele tinha de impotência. Então, na ocasião, ele se identificou com um tipo de droga que trazia para ele essa redução na sensação de impotência. Uhum. E aí ele estava internado, e aí teve uma situação que foi a seguinte, muito louco, né? Ele falou assim, olha, a minha mãe passou mal, me ligaram, me avisaram que minha mãe passou mal. Ele falou assim, eu fiquei super ansioso porque eu queria ir lá para poder, mas eu não podia sair. Entendi. E ele falou, então, eu fiquei assim, né, e aí é uma casa de recuperação cristã, então ele falou, eu orava, não sei o que e tal, e a minha irmã tava à frente lá, mas eu fiquei assim, assado e tal. E aí eu falei pra ele, e na hora eu falei assim, ele provavelmente teve vontade de usar. Uhum. Porque isso foi o que levou ele, né, eu sempre falo o seguinte, né, que dependendo da sua dor,
você vai ter uma substância cujo efeito psicotrópico ali vai dar o match Sim. e vai conseguir sanar momentaneamente aquela dor ali. Aham. E aí eu perguntei pra ele, aí, mas deu vontade de usar? Ele falou assim, não teve. Aí eu falei assim, interessante, né? Mas tudo bem, né? Vou contrariar, né? Uhum. Só que ele falou, mas engraçado que nessa noite eu sonhei que eu tava fumando tal. É. Ele falou assim, eu acordei com o gosto da droga na boca. Sim. Aí eu falei pra ele, falei assim, entendi. E se você estivesse na rua e tivesse tido esse sonho? Ele falou, eu teria ido na biqueira. Foi o termo que ele usou, né? Aham. Aí ele falou, eu teria ido na biqueira. Eu falei, então quando que você pode sair daí? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei, quando você aprender a lidar com essa sensação de impotência. É. Enquanto ela te dominar, você... Porque é uma coisa que você mesmo já me disse, a vontade vai existir ali. Pra sempre. Só que você aprendendo a lidar com aquele gatilho, né, Uhum. você consegue conter ali. Mas aí a gente vai entrar nesse processo Sim, aí, que é você sim. que vai... Mas assim, é interessante essa questão, né, do... Cara, você tem que... Tem um psiquiatra, ele não é brasileiro, que ele trouxe uma frase assim, eu sigo muita coisa, né, e aí rolou pra mim lá essa frasezinha dele, né, que quando alguém fala sobre um vício, não olha pro vício, mas olha pra dor que causa o vício. Sim. Porque aí você vai me trazer como é que é isso aí, né? Mas assim, ele fala assim, porque só tem necessidade de usar um anestésico quem tem uma dor a ser anestesiada. Sim. Então, assim, muito louco assim, o insight do cara, né? Mas assim, vamos começar a trabalhar aqui naquela linha que a gente tinha falado, né? Então, hoje a nossa ideia aqui é trabalhar três pontos aqui, Sim. né? Seria então a mente do adicto durante o momento em que ele está fazendo o uso direto da substância. Depois, num segundo momento, que é o momento onde você está, vamos dizer assim, num tratamento ali, vamos dizer, ainda com aquilo muito latente dentro de você. E um terceiro momento, que é o momento onde você já está lidando bem melhor com aquilo e se mantém. O termo certo é limpo, é isso que fala? A gente tem os dois momentos, né, da vida de um adicto em recuperação, que é o momento que a gente chama de momento de ativa, que é o momento enquanto você está no uso, enquanto você ainda busca tá vivenciando essas experiências e frequentando os mesmos lugares, as mesmas pessoas e tudo mais. E aí o tempo limpo, que a gente fala. E nessa questão de tempo limpo, é o tempo que a gente se absteve da droga. Isso também não quer dizer recuperação. É só o tempo que eu não estou usando droga. Perfeito. Porque nem todo mundo que está limpo está em recuperação. Isso também é uma coisa legal de falar, porque às vezes o cara só parou de usar droga, mas continua com os mesmos hábitos, com as mesmas vontades, com as mesmas raivas, só não usa droga, né? Entendi. Que traz um pouco disso que você falou, no sentido que eu entendo que a adicção ela é uma doença como um todo, mas a droga é só a cereja do bolo. A droga, ou a pornografia, ou qualquer outro tipo de coisa que seja o ápice da manifestação dessa doença, é só a cereja. Por isso que recuperação é tratar a receita do bolo, e não tratar a cereja. Tirar a droga é a parte, em tese, mais simples, só que é muito difícil. Então imagina o quanto que é difícil o restante todo. Porque então, tipo, na teoria, aquilo que te leva a usar a droga, é óbvio, é de uma complexidade muito maior. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, esse caso específico que eu falei, desse paciente com essa sensação de impotência, surgiu, por exemplo, porque ele via o pai agredindo a mãe. E ele era criança, então ele não podia fazer nada. Sim. Porque ele falou, eu perguntei pra ele, no momento em que você presenciava a cena, qual era a sua postura? Ele falou, eu saía de casa porque eu não suportava ver minha mãe passando por aquilo, e eu também tinha medo de reagir, porque eu sabia que eu ia apanhar também. Então, ele queria ajudar, mas não podia. Sim. E aí ele cresceu com aquilo, ou seja, olha a complexidade desse sentimento de você tirar, de alguma forma, ou não existe tirar, né, eu usei aqui um termo errado, mas você ajudar essa pessoa a lidar melhor com essa sensação de entender, que ali... qualquer criança estaria na mesma situação que ele. Então não é que ele era impotente, é porque ele realmente não podia fazer. Então, assim... A diferença do adicto com a pessoa não adicta, né, que a gente
coloca em tese aí como normais, é a reação que se dá frente a um confronto. Ao suposto gatilho, vamos dizer assim. A um confronto, por exemplo, eu e meu irmão crescemos na mesma casa. Eu e meu irmão fomos criados pelas mesmas pessoas, a minha mãe e meu padrasto. Uhum. A maneira como ele reagiu às coisas, seja ela uma dificuldade financeira, de sei lá, eu sempre brinco muito que na minha infância a gente vivia ciclos. Nunca passei fome, graças a Deus, graças à minha mãe, ralar muito, mas a gente sempre brincou que vivia ciclo, era o ciclo da carne moída. Então era uma semana e meia só comendo carne moída com arroz e feijão. Aí era minha mãe, na criatividade dela, fazia bolinho de carne moída frito, fazia carne moída com batata, carne moída com não sei o quê. E isso pode ter gerado em mim uma frustração de não ter a batata frita todo dia que os meus amiguinhos da escola tinham. Mas era a mesma frustração que o meu irmão tinha. E o meu irmão não foi para esse caminho, porque ele não tinha doença, né? Uhum. Então, é como ele reagiu aos mesmos confrontos. Perfeito. Né? E eu reagi de uma maneira, ele reagiu de outra. E o adicto tende a colocar um vitimismo em cima de si. Uhum. E aí eu tô falando mais de mim, mas eu falo de mim, mas assim, é muito comum ver esses mesmos padrões em outras pessoas que possuem essa doença, de sempre se colocar ou como o que sofreu muito ou o que é o monstro da situação. Uhum. Né? A gente nunca é uma pessoa boa aos nossos olhos. É sempre, nossa, como eu sou terrível, como eu sou um monstro, e por isso que o tratamento, ele não quer sozinho, né? Uhum. Ele precisa de ajuda. E é muito louco isso que você falou, porque eu tenho um caso muito próximo meu, assim, da minha família, exatamente disso. É uma família humilde, mas, assim, os pais presentes, pais, assim, bem religiosos, bem ativos, né? Um virou funcionário de segurança pública, né? Ele é policial. Uhum. E o outro foi preso 2 vezes, fazia uso de droga e faleceu já, né? Uhum. Vamos dizer assim, o laudo foi que foi overdose. Então, assim, mas chegou a ser preso 2 vezes, estava envolvido, né? Assim, chegou a se envolver com o crime e tal, não sei, né, se no momento em que ele faleceu de overdose ele estava envolvido ou não, sim, mas ele chegou a se envolver com o crime, e é o que você falou, né, eles tiveram a mesma criação, mas como cada um, e isso é o que a gente fala, eu falo muito isso aqui, né, que o ser humano, ele não tem uma receita de bolo, não é uma matemática simples, do tipo, se for submetido a esse estímulo, ele vai ser isso, não existe, não existe isso. Então na psicanálise a gente vê que cada um vai levar de uma forma, né? Perfeito. E por isso a gente fala, né, que é tão difícil o exercício da empatia, né? Porque se eu tentar sempre projetar a dor da pessoa baseado na minha dor, eu vou errar feio. Ou, sim, quer dizer, eu acerto algumas vezes, mas na grande maioria pode ser que eu erre feio, porque eu não sei como ele está lidando com esse confronto. Vamos lá, quando você acordava, qual era o primeiro pensamento relacionado à substância e como isso organizava o seu dia? Primeiro que tem que tentar entender quando que era que eu acordava, né? Não. Porque essa é uma realidade. Das minhas maiores dores era eu não ter dormido ainda e ver o dia clarear. Ouvir o barulho dos passarinhos, para mim, era a coisa mais terrível de se ouvir. Porque eu já começava a ter noção de que eu não dormi nada. E de que eu tinha que ir trabalhar. E de que eu tinha que tocar minha vida. E a minha mente já me induzia a falar assim, você precisa usar mais um pouquinho para dar uma acordada. Então, eu não tinha nem o tempo de parar para pensar em droga, porque tudo já era pensar em droga. Eu pensava em droga quando acordava, pensava em droga para poder trabalhar, pensava em droga para poder dormir. Então era um ciclo vicioso real de que eu acordava para conseguir dinheiro para comprar droga e eu usava droga para conseguir trabalhar, para conseguir dinheiro. Esse era o ciclo desse momento, né? Caramba.
Porque no começo era uma coisa só de diversão, né? É uma coisa para curtir, vou pirar, vou ser a sensação de poder é muito boa. Uhum. A sensação de que eu estou no poder e que as pessoas gostam de mim, porque eu acho que uma das coisas que mais me levou a usar droga era querer fazer parte de um grupo. Eu queria me sentir pertencente. E eu não queria ser o pertencente da área nerd, né? Eu sempre fui um cara que... Queria ser descolado. Né, eu sempre fui um cara muito cobrado pela minha mãe e tal, sobre ser um bom filho, sobre ser um aluno exemplar, sobre ter boas notas, e sempre fui assim. Eu sempre fui o aluno que tirava as maiores notas, sempre busquei ser um aluno exemplo, e eu sempre fui o cara da bagunça também, porque eu sabia que eu tinha que obedecer a minha mãe, mas que isso não era suficiente para minha satisfação. Eu precisava ser além, né? Eu lembro que um dos maiores episódios da minha vida, eu devia ter uns 7, 8 anos, assim, em que eu construí uma mentira gigantesca com 7, 8 anos, para que minha mãe tivesse orgulho de mim. Eu falei para ela, assim, eu lembro que eu falei para ela que eu era o melhor aluno da escola e que eu tinha ganhado prêmio e que não sei o quê. Só que eu esqueci que tinha reunião de pais e filhos, né? Pais e mestres lá. E aí no dia que teve essa reunião, eu lembro que eu acordei passando mal, chorando muito, 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 porque eu não queria que minha mãe fosse. E aí eu contei pra ela, né? Aí ela, você não precisa mentir pra mim, né? Que não sei o que e tal. Então essas coisas sempre tiveram comigo de eu preciso ser uma pessoa que as pessoas gostem, Uhum. né? Então até hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas até hoje o me sentir cortado de algo ou afastado de algo me faz sentir um lixo. Me faz sentir que eu fui jogado para escanteio. E essa sensação de ser jogado para escanteio, até hoje me gera o gatilho, né? Que a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas eu lembro que o começar a usar foi por causa disso. Porque eu queria muito que as pessoas gostassem de mim. Então, quando usar não era mais o suficiente, eu queria ser o cara que tinha para poder armar os outros. Para que as pessoas quisessem ficar perto de mim. E assim sucessivamente. Uhum. Então, a minha primeira sensação era de como que eu vou conseguir dinheiro hoje, quem que eu vou ter que enganar hoje, porque nem sempre era pelo meu trabalho, né? Fiz muito minha mãe, minha avó, meu irmão sofrer, porque se eu não soubesse como eu ia conseguir o dinheiro, eu pensava em como que eu ia manipular as pessoas para conseguir o dinheiro. Então eu ia para casa da minha mãe, mexia na gaveta do meu irmão para ver se tinha algum dinheiro dele sobrando ali no canto. Já mexi nas coisas da minha mãe para ver se eu conseguia dinheiro. Porque o que começou como curtição, fazer parte, ter poder, eu me transformei num animal sujo que mal tomava banho, morava num lugar bom, só que sem nenhum tipo de luxo, sabe? De ter estragado o chuveiro e não ter comprado um chuveiro. Tomar banho de bica do cano do chuveiro, porque eu era totalmente incapaz de olhar para mim sem ser a base do uso de droga. Caramba. E você trouxe um ponto, assim, né, importantíssimo isso, né? Mais ou menos aquilo que eu trouxe ali da palestra lá da Fazenda da Esperança, a questão, né, da dor, né, que faz, né, dessa necessidade que faz com que você busque, né? Uhum. E é muito louco porque, assim, nem sempre de cara os relatos que eu ouço, você busca a droga certa. Às vezes você experimenta uma que você acaba não viciando. Por quê? Uhum. Porque é o que eu falo, assim, não dá um match, né, da dor com o efeito dela, né, em você. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que se tornaram dependentes de álcool por problema de autoestima. Sim. Então, assim, ele estava numa balada, ele queria chegar numa menina,
Só que a mente dele, né, o que a gente, dentro da psicanálise, a gente chama de superego, né, chicoteava ele, tipo, não, você não vai chegar, você não é digno, você é feio, você é pobre, ela não vai dar mole pra você, ela não vai querer sair com você. E quando ele usava o álcool, e esse é um dos efeitos do álcool, a maconha, apesar dela ser considerada, ela vem ela não é, tipo assim, dentro da mesma categoria do álcool, né? Acho que ela é tipo alucinógena, alguma coisa assim. Ah, sim, entendi. Ela é diferente ali a categoria dela, mas ela causa esse efeito também de silenciar o superego. Então, por exemplo, essa voz ditadora que às vezes a gente traz na cabeça, silencia quando você usa o álcool. Sim. E aí o que ele fazia? Ele tomava para chegar na menina, ele tomava para poder se divertir e achar que e não ficar com a sensação de que estava sendo ridículo. Sim. Ali. E aí, só que nisso, aí inicialmente é uma dose, depois tem que ser 2, depois tem que ser 3, depois Sim. tem que ser 4. E aí quando ele viu, ele já não conseguia mais fazer, e aí ele se torna dependente até emocionalmente daquilo também, fisiologicamente, emocionalmente daquilo. Tipo assim, cara, ele já, se eu não fizer, eu não consigo, se eu não fizer, não vai dar certo. Perfeito. Eu já vi pessoas que falaram pra mim até a questão, por exemplo, da cocaína para ter um bom desempenho sexual e tal, porque ficava, né, e aí, só que daí ele condicionou a isso. Sim. E aí o dia que ele não tinha, dava problema. Só que daí nisso, né, vem um problema maior. Então assim, é o que você falou, né, a maneira como a gente lida ali com esse confronto, que de alguma forma gerou nele essa insegurança, foi o que acabou culminando, né? Sim. E é muito louco porque assim, eu tô fazendo um trabalho onde eu tô tentando identificar, né, dentro de uma linha aqui da psicanálise, são os sintomas antissociais e a delinquência, né, que são, vamos dizer assim, os tidos desvios de conduta, vamos dizer assim. E é muito louco porque isso não tem a ver com, é uma coisa muito forte que você trouxe, porque assim, não tem a ver somente com a questão da vulnerabilidade social, financeiro, mas tem a ver com a vulnerabilidade afetiva e emocional. Total. Porque, tipo assim, o que acontece é que eles ocorrem de forma diferente, né? Então, por exemplo, um é filho de pai rico, mas é um pai ausente, é um pai que não dá afeto. O outro, ele realmente, às vezes, nem teve o pai, né? Sim. Viveu uma situação diferente, mas na verdade o que vai culminar é nessa questão da ausência da afetividade. Eu entendo o ser humano como uma espécie, né, que nasceu para viver em convívio, né? Não consigo imaginar ou exemplificar nenhum tipo de ser humano que nasceu para ser um ermitão. Uma pessoa que vai viver totalmente isolado, sem o contato e sem ter a necessidade do contato do outro. Então, a ausência desse espaço seguro, aí você pode falar de financeiro, emotivo, emocional, né? Financeiro, social, a ausência disso, né? Ou melhor, ter essa carência, eu acho que é um dos maiores gatilhos que levam. Porque às vezes a pessoa tem tudo, mas eu tenho a necessidade de me sentir poderoso. Não basta ser só o que eu sou. Eu preciso ser mais, eu preciso ser além. Por quê? Porque se eu tiver poder, eu vou ter as pessoas que eu quero ao meu redor, né? Uma das coisas que eu sempre também tenho que lidar é com isso, com esse anseio de querer ser aceito pelas pessoas. Porque não é só me colocando como vítima de me sentir isolado por alguns motivos, mas a necessidade de que as pessoas gostem de mim. Reconheçam, né? Então, olha para você ver, é a mesma situação, o não estar com essa pessoa ou com essa quantidade de pessoas específicas. Uma é eu querendo suprimir quem eu sou de verdade para fazer parte de um grupo, e isso daí já é doentio. Sim. E a outra é o não ser aceito por quem eu sou. Então também me faz sentir dor. E é muito louco que na psicanálise a gente trabalha duas linhas, né? Tem um autor, né, o Winnicott, ele trabalha duas linhas, né? Que ele fala que é o falso self e o verdadeiro self. Né? Então, o que é o falso self? É exatamente quando você entende que para ser aceito diante de uma sociedade, de um grupo e tal, às vezes até mesmo pelos pais,
né? Que aquilo que você tem realmente a oferecer não vai ser aceito. Às vezes aquilo que você traz de opinião não bate, às vezes, com o meio no qual você está inserido. Acontece muito isso com questão religiosa, por exemplo. Sim. Eu tenho uma opinião com relação à orientação, alguma coisa que seja do tipo, tatuagem, que seja, e às vezes o meio que eu estou inserido ali, às vezes a denominação religiosa que eu estou é muito rigorosa com relação a determinadas coisas, e aí eu não posso manifestar quem eu sou. Sim. E aí eu faço o quê? Eu me visto com uma máscara, uma fantasia, Sim. um personagem, para poder ser aceito pelo meio. O que você falou, isso já é um adoecimento. Só que isso faz com que você, vivendo aquele personagem, das duas uma, né? Ou você vai adoecer no sentido de se deprimir, ficar mais deprimido e tal, ou você vai chegar um momento que você vai explodir. Né? Mas querendo ou não, nesse meio tempo, eu posso acabar fazendo contato e uso de substâncias para poder conseguir manter esse personagem ativo. E o simples fato de, sem ter um personagem, mas eu querer fazer parte desse ambiente, já também é um outro motivo que me faz querer ir a para sensação esse caminho. De necessidade de pertencimento, né? Entendeu? Perfeito. Então tem esses dois lados em todas as vezes dos confrontos. O ser... o meu padrinho fala, né, que a gente é muito latente, né? É uma coisa muito 8 ou 80. Então, ou eu coloco a culpa 100% no outro, ou eu coloco a culpa 100% em mim. É sempre assim. Não tem tipo, é 10% culpa minha, 90% culpa dele. Não, ou é 100% culpa do outro que não gosta de mim, não me olha, não me procura, não tenta falar comigo, não gosta de mim, por que ele me odeia, por que ele não quer eu perto, ou, eu não sou tão bom para chegar perto dele, mas tadinho, ele nem sabe que eu existo, mas deve ser porque eu sou um lixo, porque eu sou muito ruim, nossa, eu nem vou tentar me aproximar dele, porque senão eu vou estragar a vida dele. Então é sempre isso. Ou é 100% em todo confronto, ou é 100% culpa minha, ou é 100% culpa do outro. Perfeito. Na psicanálise a gente fala de 3 formas de se tornar escravo. Né? Uma, dos meus impulsos. Outra, dessa voz que por muitas vezes me limita, falando que eu não sou capaz. E terceiro, de fatores externos, onde eu culpo o ambiente, né, e aí eu fico depois assim, o ambiente ele fez, de repente não permitiu que eu fizesse, mas aí eu vou arrumar um monte de outras coisas para justificar, e aí eu fico preso nisso, e aí eu não consigo crescer. Perfeito. Né? Você já comentou algumas coisas nesse sentido, mas assim, até você falou, essa minha necessidade de pertencimento, de ser quisto, vamos dizer, pelo meio, era um grande gatilho. Existiam outros gatilhos para você? Ou esse resume bem? Eu acho que esse é o primordial, assim, nesse sentido, mas depois de um tempo eu acho que isso é o gatilho inicial. Ou foi o gatilho inicial. Porque depois de um tempo eu queria usar sozinho. Eu não queria... Aí a droga começou a ser minha companhia. Entendeu? Então, outros gatilhos que acabaram acontecendo era o fato de, por exemplo, eu querer ter um desempenho melhor, querer trabalhar mais, eu queria... eu precisava trabalhar a noite inteira, então eu ia lá, fazia o uso e sempre me justificando de que era por conta disso. Não, porque eu tô muito cansado. Não, é porque eu tô com fome. Ao invés de comer, eu vou usar porque é mais barato e eu não vou sentir fome durante uns 2 dias. Entendeu? Então, várias vezes eu troquei 10, 15 reais que eu tinha para comer um lanche para fazer o uso de droga. Porque isso daí me saciava por muito mais tempo, porque eu ficava desligado, né? E aí, no final das contas, durante bom tempo da minha adicção, meu almoço e minha janta era pipoca. Eu fazia pipoca, colocava lá um sazon qualquer, e esse era o meu almoço. Se sobrasse, era janta. Se não sobrasse, ficava sem janta. Então, eu acho que muitas das vezes era essa insatisfação comigo mesmo, né?
Eu tive muito problema de me aceitar como pessoa, sobre quem eu sou, sobre quem eu tinha me tornado, e tudo isso gerava em mim essa insatisfação, né? De tipo, de me olhar no espelho e não gostar do que eu via, é, de frequentar certos lugares e me sentir deslocado, de achar que eu estava sendo passado para trás. Então, assim, tinha muito a ver com essa questão de me fazer sentir parte, né? Que quando eu falo da minha aparência, é porque eu quero que minha aparência esteja boa para os outros. Nunca a gente fica olhando tanto para a aparência só para nós mesmos. Uhum. A gente nunca se arruma para nós, a gente se arruma para o outro. Porque o outro olha e fala assim: nossa, que roupa da hora, nossa, que tatuagem maneira, nossa, que cabelo legal. Né? Então, assim, falar de um completo altruísmo de não, eu faço isso por mim mesmo, porque eu quero me olhar bem no espelho. Tá, mas você quer que a sua calça muito louca alguém olhe, senão parece que você jogou dinheiro fora, tá ligado? Uhum. Então, igual, agora eu comprei um relógio do Silvio Santos. Toda oportunidade eu vou apertar para falar a hora. Por quê? Porque é legal, né? Eu quero que outras pessoas vejam. Pô, olha aí, ó, são 11 horas e 8 minutos. Né? Então, toda essa questão é para me fazer sentir melhor. Uhum. Né? E é legal isso aí que você falou, porque assim, a gente na psicanálise traz algo que a gente chama de sublimação. O que é a sublimação? É quando a gente, de alguma forma, na verdade, é quando a gente encontra uma forma de dar vazão a necessidades nossas. Uhum. Porque assim como a questão da adicção não ter cura, a gente fala que essas situações que moldam o nosso comportamento, essas situações mentais que moldam o nosso comportamento, elas também nunca deixarão de estar presentes. Sim. Então, se eu, como psicanalista, falar assim, não, no final do tratamento, primeiro que a gente não fala de final, né, porque quem é o paciente que vai determinar, mas assim, no final do tratamento você não vai sentir mais isso. Mentira, não é sobre isso. Não. Agora, o que a gente fala é o seguinte, como lidar com isso, como dar vazão a isso. E aí, a gente fala muito sobre essa questão de sublimar. E aí você fala assim, não, eu tinha antes essa necessidade de ser, vamos dizer assim, visto pelas pessoas, e eu usava a droga para isso, e eu usava, por exemplo, o fato, às vezes, de abastecer as pessoas para as pessoas quererem estar perto de mim. E vejo que hoje você faz isso através da sua arte. Através do seu estilo de se vestir, através do seu estilo, é uma sublimação. Ou seja, você encontrou um jeito, né, que não é a droga, né, de manter algo, e assim, tem problema nisso? Não tem, é saudável, da forma como você faz é saudável, e esse é o espírito da sublimação, e todos nós carregamos isso, de alguma forma, né, isso é fato, né, eu tenho as minhas coisas e tal, então assim, por que eu estudo tanto? Hoje, tendo a minha análise, vamos dizer, a minha terapia em dia, eu entendo que foi também buscando o reconhecimento. Então, só que isso é ruim? Se, por exemplo, eu ficar condicionado a isso a ponto que começa a me fazer mal. Eu me sobrecarrego demais para provar coisas para os outros. Agora, enquanto eu estudo, e dentro desse equilíbrio que você trouxe do 880 ali, se eu fizer isso dentro dessa área de equilíbrio, tá tudo bem, cara, vai me fazer bem profissionalmente, pessoalmente, eu só cresço estudando, né? Então, mas são formas que a gente traz da sublimação para dar vazão nessas nossas necessidades. A gente encontra legalidade, né, para poder fazer o negócio acontecer. E eu vou deixar para a gente falar mais sobre isso nas próximas questões, mas eu vejo que muito dessa falta de me conhecer é um gatilho essencial. Sim. Porque o tratamento nada mais é do que um autoconhecimento. Porque tudo que eu vivi foi o repertório cultural que me trouxe até aqui. Então, seja relacionamentos, términos, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu fiz muito bem feito,
né? Porque a gente está falando de um período da minha vida onde eu casei e fui pai, onde eu perdi um casamento, onde tudo na minha vida desmoronou, conheci pessoas que fizeram bem para mim, tratei mal pessoas que fizeram bem para mim, dei valor a pessoas que fizeram mal para mim. Então, não tem como eu ser uma boa pessoa sem eu me conhecer de fato. Uhum. E o que eu mais fazia, e a questão, né, uma outra visão em relação a isso, é que eu sempre quis ou potencializar ou inibir qualquer sentimento, de dor ou alegria. Porque eu usava droga quando eu estava muito feliz, e aí eu queria potencializar, então vamos curtir, vamos pirar. Não, Palmeiras ganhou, e aí vai lá e beleza, vamos usar, vamos comprar, vamos não sei o quê. Sei Palmeiras lá, perdeu. Palmeiras perdeu. Vamos usar para não ficar mal, não sei. Então, nunca tinha eu não sabia o que era sentir dor. E eu não sabia o que era sentir alegria. E isso é um ponto muito grande que as pessoas esquecem, né? De pensar sobre o adicto ou sobre a pessoa que, na visão da sociedade, é só um drogado, é que nem sempre a pessoa não sabe lidar só com a tristeza. Às vezes ela não sabe lidar com a alegria. Com alegria, exato. Entendeu? Então, quando meu filho nasceu, eu não sabia o que sentir. Eu não sabia. Eu achava que eu precisava comemorar. É como se você bypassasse o sentimento com a droga. Você anestesiava ali. E eu lembro que uma das sensações mais incríveis que eu já vivi foi quando o primeiro dente do meu filho saiu. O primeiro dente de leite. Eu estava na casa da minha mãe, eu estava limpo, e ele veio correndo mostrar para mim. Ele veio, estava lá na sala, eu estava no meu quarto, e ele veio correndo. E aí ele mostrou assim um dentinho, né? E eu lembro que ali foi a primeira sensação de alegria e felicidade de eu ser a referência. Ele não foi correr para minha avó, para minha mãe, ele foi correr para mim. E essa sensação de, tipo, ser importante para a pessoa mais importante para mim, tá ligado? E aí assusta. Porque aí eu não tava nem preparado para sentir isso. E aí todo aquele negócio tipo de eu não sou bom o suficiente, de repente, Também. Só que o meu medo era como lidar com isso também. Como lidar com essa alegria? Será que a minha vida vai ser só essas alegrias então? Porque agora eu não tô usando mais droga. E aí eu lido com outras situações. Perder minha tia, sabe? Perder minha tia, ela foi a pessoa que me levou para a clínica junto com a minha mãe e com a minha avó, né? E na pandemia ela veio a falecer, né? E falecer num ambiente onde ela estava internada por problemas já psicológicos, psiquiátricos. Então ela era uma mulher incrível, que eu já não estava tendo nem mais tanta proximidade por conta da pandemia, e faleceu. E eu estava numa outra cidade, né? Eu estava morando em Passa Quatro, onde lá eu não precisava. Ninguém sabia da minha história. Então, se eu quisesse afogar minhas mágoas bebendo, quem que ia me impedir, né? Se eu quisesse comprar qualquer tipo de droga, quem que ia me impedir? Eu estava sozinho lá, né? Então, por isso que a recuperação é importante, porque eu não estava literalmente sozinho, né? Mas é isso, eu acho que o gatilho é esse. O gatilho também né, que você fala assim, quais outros gatilhos? É essa questão de, tipo, como lidar com a alegria, como lidar com a tristeza, porque depois que você faz o primeiro uso e encontra aquela droga de preferência, porque existem várias, né, mas aqui que eu me identifiquei, ela melhor na sua dor, vamos dizer assim. Ela gerou em mim uma força maior. Então, quando eu estava feliz e usava, putz, eu estava flutuando, eu era rei, né? Quando eu estava triste e usava, eu parava de sentir dor. Então, eu buscava por conta disso também. E assim, em que momento você identificou que virou compulsão?
Nossa, foi muito tarde, muito difícil, assim. Na verdade, eu acho que a primeira sensação que eu tive foi vendo uma pessoa próxima a mim ser internada. Quando essa pessoa foi internada, eu falei, caraca, será que eu tenho o mesmo problema que esse cara? Porque também era um cara trabalhador, comunicativo, todo mundo gostava dele, inteligente e tudo mais. E aí ele tinha sido internado, né? E por um momento eu achei que eu pudesse ter algum problema. E nisso também, outra coisa que aconteceu foi o fato de eu não conseguia mais preferir nada que não fosse a droga. Eu não conseguia preferir mais nada. Pudesse ser sexo, estar com a minha família, Você trocava tudo pela droga. trocava tudo, tudo, tudo. E, Então, e nesse processo, tipo, qual era assim, a maior briga assim, em termos de racionalização que faziam ainda você lutar contra tipo, o fato de admitir que realmente você tinha se tornado extremamente dependente daquilo ali? eu acho que não teve uma coisa racional muito assim, não. Eu percebi quando, tipo, eu perdi tudo mesmo. Perdi relacionamento, perdi a minha casa, perdi móveis. Eu digo assim, antes, por exemplo, quando você começou a ver esses sintomas, por exemplo, pô, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho e tal? Né? Mas assim, dentro da sua mente, acredito que algo lutava contra. Não, mas eu não sou assim. Como é que era esse? Eu sempre achava que eu não estava tão nóia quanto os nóia da rua. Sempre, sempre. Eu olhava para as pessoas, não, mas eu não estou nesse sentido ainda. Ah, mas eu não estou nesse estado ainda. Até que Ah, você bateu no fundo, você perdeu tudo, né? Como você estava dizendo. eu precisei perder tudo para enxergar que realmente eu estava. Dizem que normalmente é assim, é isso É, mesmo. dizem que quando a pessoa ainda não entra em recuperação é porque ela ainda não perdeu tudo, né? Então, por isso que eu tenho até mais compaixão por pessoas que têm muito dinheiro, porque essas pessoas vão demorar para chegar no fundo do poço. E às vezes nem dá tempo, né? Às Às vezes vezes não dá morre, às vezes é tempo. uma overdose, alguma coisa. Quando você ouve sobre overdose, dificilmente são só de pessoas marginalizadas. A maioria das vezes é porque tinha algum tipo de condição ou porque estava envolvida num crime já, e aí por conta disso tinha um acesso mais fácil às drogas. Mas o pobre ou o mais marginal, o fundo do poço É dele mais rápido. porque aí é cadeia, né? Aí é tomar um tiro, É. sabe? Então, por quê? Porque vai tentar roubar de alguém, vai tentar bater em alguém para ter, Uhum. né? É muito, E muito louco isso que você trouxe, porque, cara, tem uma série na Netflix que chama Sou Assassino. Nem sei se tem ainda lá. Faz tempo que eu não vejo a propagandinha lá. aham, E traz a história de pessoas que foram condenadas ao corredor da morte nos Estados Unidos, né? Alguns daí conseguem abrandar a pena, vira perpétua, mas sei. se não consegue isso, é pena de morte. Aham, Então a série só traz pessoas disso. E eles trazem todos os pontos de vista, assim, é uma série, é um documentário, na verdade, assim, bem interessante, aham, porque eles entrevistam a pessoa no presídio, eles entrevistam a família da pessoa, eles entrevistam a família da vítima, eles entrevistam o policial que prendeu, o juiz que não sei o quê. sei. Eles pegam, fazem um 360 mesmo ali, e tipo assim, se você toma a conclusão que você quiser. Entendi. Eles não trazem esse tipo de coisa. Só que chegou num ponto ali que eu percebi que, cara, todos eles tinham tido problemas de confronto, às vezes situações vulneráveis, assim, Uhum. muito absurdas mesmo ali, coisas muito cruéis até, mas que a questão do confronto, cara, eu achei sensacional a forma como você trouxe, né? Uhum. E aí levou eles para uso das drogas, cara, e pelo que eu me lembro, assim, cara, 80, 90% eram crimes decorrentes de tentativa de assalto ou coisa relacionada à tentativa de aquisição da droga ou por estar Sim, sob o efeito da droga. sim. Então, a maioria deles, o caso era esse. Não, é muito louco. E a gente acaba esquecendo que hoje
as pessoas mais atingidas por tudo isso são pessoas mais vulneráveis, né? É lógico que pessoas com poder aquisitivo maior, que tem uma estrutura também acontece, mas é uma questão social que a gente tem que olhar e tentar ser mais acessível, porque eu fui para uma clínica gratuita mantida pelo governo, mas a maioria das clínicas pagas é mais de R$ 1.000 por pessoa, por mês, né? E aí as clínicas, elas têm piscina, tem terapia não sei o que, tem não sei o que lá, mas as pessoas mais marginalizadas aí da Tem sociedade acesso a isso. vai ter um acesso a uma clínica, às vezes mantida por uma igreja, em que não tem tanto condição financeira para sustentar todo mundo da melhor maneira possível. Vive de doação. Vive de doação. E se não tem doação naquele mês, o que vai fazer? Né? Como que essas pessoas lidam no dia a dia com pessoas que estão indo lá, vindo da rua? Porque é essa questão que eu vejo, que é muito fácil você prender um marginal, que é um usuário, porque é uma pessoa que está à margem da sociedade. Mas um cara que cometeu qualquer tipo de crime, mas tendo um poder aquisitivo, vai para uma clínica de reabilitação, ficar aí 6 meses vivendo no luxo ainda, né? Então, é importante a gente trazer esse ponto também para se pensar do que a gente, como pessoas, né, e como sociedade, a gente tem visto, porque ninguém aponta o dedo ou atravessa a rua quando era o Fábio Assunção, que era o foco. Mas se você for ver uma pessoa que está morando na rua e que o vício dela é o corote, você não quer nem passar perto. Você fecha a janela na primeira proximidade dele, tá ligado? Uhum. Agora, se é o Fábio Assunção, o cara vai para uma clínica de reabilitação e a galera tá tirando foto e tendo um outro tipo de assédio, porque ele é um cara que também estava precisando. Só que a sociedade vê cada um de uma maneira. Existe um óculos sobre como que eu vou olhar para as pessoas que têm esse problema. Entendi. Sabe? Então, para mim, eu sou privilegiado pra caramba. Sou extremamente privilegiado. Porque a minha mãe, minha avó e minha tia se uniram. Minha tia trabalhava na área da saúde e conhecia os caminhos para que eu pudesse ser internado. E aí eu fui internado, né? Eu sou muito grato à Clínica Pai da Santa Casa de Aparecida, que me recebeu. Já voltei lá para conversar com as pessoas que estavam lá. Mas, assim, é um privilégio. É um privilégio. Tem muita gente que nem sabe que lá existe. Uhum. Tem muita gente que nem passa pela cabeça que existem clínicas médicas que têm tratamento médico com... lá eu tomava remédio, lá eu tinha hora para dormir, hora para acordar, existia uma rotina e um cuidado extremamente grande e de alimentação que me fazia muito bem. E isso me proporcionou estar onde eu estou hoje. Perfeito. E aí, assim, pensando já nessa transição que você já entrou, né? Então, tipo, nas primeiras semanas de tratamento, o que foi mais difícil? Ali a abstinência, né, assim, que gera, de repente, os sintomas físicos, ou a situação de não conseguir conviver, né? Que nem você falou, eu não sabia trabalhar, lidar com as minhas emoções, né? Sim. E aí, como você perdeu a droga, como é que bagunçou tudo, imagino, né? Então, o que foi mais difícil para você no início? Eu fiquei... cada um tem um tempo individual. Isso é de cada um. Né? Isso é de cada um em relação a ir para uma clínica. A clínica que decide às vezes, ou você vai com um propósito. Se você não chegou no fundo do poço, pode ser que você tenha outras internações. E é totalmente ilícito essas coisas, sabe? Tipo, é uma coisa que pode acontecer. Então, a pessoa muitas das vezes desiste de si mesmo porque fala, já passei por 4 clínicas, já fiz 10 internações. Eu tenho um padrinho que ele ficou limpo, se eu não me engano, depois de ter passado por umas 8 internações.
né? E hoje é o meu exemplo, né? Ele tem eu tenho uma admiração pelo tempo limpo dele e tudo mais. Eu fiquei o tempo necessário para mim, só que assim que eu saí, a primeira coisa era vontade de usar. Nitidamente, assim, sabe? Não era, eu não tive, porque durante a clínica é muito bom você estar num ambiente seguro, onde não tem a droga. Então, ficar internado ali durante um mês foi demais. Eu juro pra você que eu não queria nem sair, tá ligado? Porque eu não tinha celular, não tinha compromisso de ter que trabalhar, não tinha nada de ter que pensar nessas coisas. Mas eu tinha saudade do meu filho, queria retomar minha vida e tal. Então, quando eu saí, a minha maior dor foi porque eu queria muito usar. E aí eu vou emendar aqui, já assim, como que você então aprendeu a lidar, né, com essas situações onde você sentia muita vontade de usar, Aham. né, e também já vendo assim, como que você começou a reconhecer essa questão assim de uma possível recaída, né? Então, tipo assim, eu falo muito aqui no setting clínico aqui, eu brinco, eu falo assim, que a minha missão como psicanalista, claro, gente, de uma forma bem tranquila, né, Uhum. é mais ou menos ensinar aos pacientes o caminho do Neo, do Matrix, né? É, Porque eu falo assim que o nosso comportamento, então, ele é moldado com base nas nossas experiências, que fazem com que a gente aprenda, através dessa questão do confronto que você trouxe, a lidar, ou seja, a reagir com as situações que são colocadas diante de mim. sim. E aí eu falo que até você até tocou nesse ponto, nessa questão do autoconhecimento. Então, até você conhecer isso, você reage, né? Tem uma frase do Jung que ele diz assim, que até que o seu inconsciente se torne consciente, o seu inconsciente vai guiar você e você vai chamar isso de destino. Sim. Então, assim, no processo de autoconhecimento, eu começo a identificar, então, o que é inconsciente, trazer para o consciente e eu consigo daí lidar e dar outros destinos aos estímulos que eu recebo. Sim. Né? Então, quando a gente pensa nisso, eu falo assim que é igual o Matrix, né? Que é tipo assim, que ele começa a ver a bala vindo. Uhum. E aí você tem a capacidade de desviar ou não. Sim. Então, assim, aquele estímulo era um estímulo que me faria responder de forma negativa, por exemplo, a tal situação. Sim. Né? Então, quando eu começo a perceber que reconhecer aquilo, eu falo, isso aqui vai me tirar do eixo. Uhum. E aí eu tenho a opção de meter a cara na bala ou de desviar da bala. Né? Quando que esse processo entrou na sua vida? Como é que você começou a perceber isso? Então, o começo mesmo foi me trancar, porque eu não sabia como fazer qualquer outro tipo de coisa. Eu lembro que eu precisava ainda ir no CAPS, logo depois que eu saí da internação, estava na casa da minha mãe, eu precisava ir no CAPS para continuar a minha medicação. E minha mãe deixou a chave comigo, eu tinha bicicleta, e eu também tinha recebido um dinheiro que o próprio governo dá de assistência, né, quando você fica afastado por questões de saúde. Também tem muita gente que não sabe disso, mas quando a gente vai e é internado pelo INSS, a gente consegue ter de volta um certo retorno de investimento, porque você ficou um mês ou 2 meses afastado e às vezes você é o sustento da sua família. É como se fosse um auxílio-doença mesmo. É um auxílio-doença mesmo. Uhum. E aí eu tava com dinheiro, com bicicleta, com chave, sozinho na casa da minha mãe. Aí eu falei, não vai dar. Eu tinha plena consciência de que se saísse, eu ia sair e o meu caminho ia ser passar para lá, para pegar droga, né? E aí eu peguei e entreguei a chave para minha mãe. Falei, mãe, não dá. E ela falou assim, não, mas você precisa, é tratamento. Como eu não consigo. Eu lembro que minha mãe, ela deixou de ir trabalhar um dia ou avisou que ia chegar mais tarde só para ela poder ir comigo. Aí a gente foi e lá eu encontrei o que até hoje é a base do meu tratamento, que é o grupo de narcóticos anônimos, né? Lá eu vi um cartazinho, você tem problema com drogas? E aí tava lá o NA, né? E aí eu lembrei que quando eu estava internado, esse grupo foi lá na clínica e foi conversar com a gente sobre existe um lugar de pessoas iguais a vocês que buscam também essa recuperação. Então, quando eu encontrei Narcóticos Anônimos, e eu não falo em nome de Narcóticos Anônimos de nenhuma forma, eu não sou representante de Narcóticos Anônimos, né? Deixar bem claro isso, porque qualquer fala minha que possa ser contrária aos princípios,
que não se entenda como é Narcóticos Anônimos falando. Sou eu, PH. E quando eu conheci os 12 passos. E a gente conhece também lá o procure e o evite. E o evite é evite hábitos, pessoas e lugares. E aí foi chocante para mim. Porque evitar hábitos, legal. Evitar lugares, beleza. Para evitar pessoas. Mas evitar pessoas era muito complicado porque eu passei 10 anos da minha vida no uso de droga. Então, todas as pessoas que eu conhecia na minha vida usavam drogas. Porque eram essas pessoas que eu queria ter perto de mim. Então, quando eu evito pessoas, eu abro mão de uma galera, né? Eu falei, caraca, vai ser tenso, né? E o outro é procure estar bem alimentado, né? Evite ter fome também. Então, procure estar bem alimentado, procure ter mente aberta, procure ser honesto, procure ser honesto no sentido de honesto comigo mesmo em relação a que eu não consigo. Essa parte não é mais para mim. Essa parte eu tenho que fazer alguma coisa. Então, esse tipo de honestidade, né? E aí foi conhecendo os 12 passos que me ajudaram muito. E o primeiro passo de Narcóticos Anônimos, que vem, né, dos 12 passos de alcoólicos, admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que a nossa vida tinha se tornado descontrolada. Então, admitir já era a coisa que eu tinha feito, eu já tinha admitido que eu tinha um problema. Lá na clínica, principalmente, eu consegui perceber que realmente era um problema. Mas aceitar que eu não tinha mais o controle sobre a minha vida, que era o BO. E aí, como que eu fui fazendo? Eu fui abrindo mão desse controle, sabe? Eu fui tentando não querer planejar tudo para minha vida, né? Eu fui deixando de, tipo, tomar o lugar desse meu poder superior, que lá a gente não fala sobre religião, né? Então uma pessoa da Umbanda, do Candomblé, budista, ateu, cristão, judeu, qualquer tipo de religião é aceito porque a gente não tem esse viés. A gente fala de Deus nas nossas reuniões, mas é o Deus conforme a sua compreensão. Então, seu Deus pode ser seu filho, tá ligado? Seu Deus pode ser uma barata, uma cadeira, né? Eu lembro que quando eu fui na primeira reunião minha, uma pessoa que era a pessoa que eu tinha falado lá no início, que foi internada e que foi a primeira vez que eu tive um choque, estava lá. E essa pessoa falou assim, essa cadeira para mim custou muito caro. O tanto que eu perdi para poder sentar nessa cadeirinha de plástico foi muito caro. Então, ter essa visão foi quando eu comecei a tentar lutar, né? Porque logo que eu saí, as minhas primeiras vontades era voltar para tudo. Por mais que eu quisesse ter uma nova vida, era muito difícil lutar contra o desejo de querer usar. Só que o meu desejo de querer parar era muito maior. Então, dentro dessa linha, aí eu vim começar a conhecer a mim mesmo. Porque eu entendo como os 3 primeiros passos de Narcóticos Anônimos, os que eu falo, eu não consigo, aí o segundo passo vem dizer que alguém pode, e o terceiro passo vem dizer que desde que eu entregue para ele. Então admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado descontroladas. Aí o segundo passo, viemos acreditar num poder maior do que nós, que pudesse devolver a nossa sanidade. Bom. E o terceiro passo é decidir entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos de um poder superior. Então, essa tríade dos passos me faz reconhecer que eu não consigo, entender que existe um poder superior maior do que eu que pode, e aí eu tenho que abrir mão das minhas vontades e das minhas escolhas e das minhas forças e começar a entregar na mão dele, né? E foi muito chocante para mim ter essa acompanhamento, porque eram outras pessoas iguais a mim, com mais tempo limpo que eu, né? Que eu achava impossível chegar. Quando eu cheguei, tinham pessoas de 5, de 6 anos limpa, de 10 anos limpa, né? E eu ali 1 mês, 2 meses tentando, né? Então, esses foram os primeiros caminhos que eu tive. Legal. Aí você já
abordou, né, de certa forma, o assunto que é agora dessa nossa já penúltima pergunta, que é essa questão, assim, do tempo limpo, né? Então, assim, depois de 7 anos limpo, né, em quais momentos você percebe, assim, o risco, né, que o risco, na verdade, de você voltar a usar, volta com força, né? Como é que é isso hoje para você? Como eu falei... Na verdade, só até frisando, né, que assim, normalmente eu costumo liberar os conteúdos na segunda-feira, mas assim, por uma coisa especial, né, vai ser diferente dessa vez, que vai ser agora dia 11, porque dia 11 completa 7 anos que você tá limpo. Isso. Legal, então, agora sim, né, como é que é isso? Bom, é uma coisa muito da hora, né, tá aqui nessa data, né, lembrando que eu vivo só por hoje, né, ainda estou nos meus 360 dias, 63 dias, estou chegando nos 7 anos, e eu estou tentando fazer por onde para poder chegar até lá, né, mas no dia que vocês estão vendo isso daqui, espero eu estar completando 7 anos limpo, né, e os gatilhos, eles acontecem a todo momento, no momento meu de frustração, no momento meu de decisão, no momento meu de alegria, né? Como alegria, ser chamado para fazer uma entrevista de emprego, até um pouco tempo atrás, né? Era uma situação de ansiedade, de eu não conseguir dormir, tá ligado? E essa situação era a situação onde eu buscava ir usar um tipo de droga para poder me acalmar, para eu poder ir para reunião, para entrevista mais tranquilo. E ainda hoje, como eu falei lá no início, há situações onde eu me sinto excluído no nosso dia a dia, e isso acontece, não tem como. São momentos em que me gera certas frustrações. E lidar com frustrações é difícil para mim. É muito, muito complexo tentar olhar para algumas situações da minha vida em que eu não me sinto à vontade, que eu não me sinto olhado, né, nesse sentido, eu quero pertencer e tal, e eu tô me doando todo, e aí eu percebo que não tô tendo essa retribuição, e aí isso daí me faz sentir, pô, o que eu tô fazendo, né? Alguns trabalhos, né, hoje, graças a Deus, eu posso dizer, e eu falo com orgulho, sabe? Já ouvi pessoas falando assim, eu não gosto de levar placa de empresa, né? Eu sou o profissional, eu sou o cara que sou bom, não é a empresa e tal. Eu vou por um caminho diferente, né? Hoje eu sou extremamente grato pelo lugar onde eu trabalho, porque o PH de 7 anos atrás jamais pensaria ter a capacidade de fazer parte do corpo docente do Senac. Então, para mim, não é porque eu estou levantando bandeira, é um orgulho tremendo, cara. Tremendo. É como se o cara que fez o filme da Marvel falasse assim, não vou falar do filme da Marvel não, porque eu que sou o bom. Mano, eu pegar e conseguir estar numa empresa como essa, onde não precisa levantar bandeiras sobre nós somos o melhor lugar para se trabalhar, great place to work, onde eles não precisam levantar esse tipo de bandeira, porque eles são. Tá ligado? Eu compactuo da mesma opinião. E assim, eu me sinto completamente lisonjeado, cara. E é impressionante como o Senac me fez crescer, cara. Como pessoa, como profissional. É um lugar que estimula a gente o tempo todo, que nos provoca o tempo todo a se tornar pessoas, seres humanos e profissionais melhores. Então não tem como eu não achar que lá é o meu ambiente seguro, o meu ambiente de conforto, né? E assim, não existe nada mais assim maluco do que entrar numa sala de aula, né? Eu não tive tanta oportunidade antes de dar aulas em instituições. Eu dava aula particular para um, aula particular para outro,
Mas no meu primeiro dia que eu entrei e senti o que é ser professor, eu falei, caraca, eu me encontrei. E assim, eu digo que eu compactuo então da mesma, assim, pelo menos essa necessidade sua é muito parecido com a minha, né, e admito isso também, sem problema nenhum, né, de ser visto, né, de ser aceito, né, e a sala de aula é um excelente local de sublimação para isso. Porque, Total, com porque assim, certeza. apesar do Senac ser um local onde o professor não é o protagonista, né, o professor ali, ele é um mediador, né, mas de qualquer forma, você está ali trabalhando isso, compartilhando o seu conhecimento, você está ali sendo visto, né, e isso nos faz até professores melhores, porque essa é a nossa necessidade, e aí os alunos, a gente quer fazer de tudo para que a turma também nos reconheça e tal, e é saudável, não é ruim, porque isso nos faz bons professores, porque eu quero fazer um negócio melhor a cada aula e tal, né? Então, assim, cara, é um excelente local de sublimação, né? E a endorfina que isso gera de você ver ele se formando é absurdo, cara. Eu fui convidado recentemente por uma turma de farmácia em que todos eram farmacêuticos, né, com exceção do Gabriel, que é apoio da parte administrativa, e eu de design ali, fui convidado por eles. Pra mesa solene, né? Uma mesa solene, tá ligado? Uhum. Eles não fazem ideia do quanto que isso também é gratificante pra gente. Exato. Eles não fazem ideia do que é esse... Pode ser para eles uma coisinha simples só de homenagear, mas o reconhecimento de que, tipo, nosso trabalho está sendo feito, né? Uhum. Eu tive a oportunidade lá no Senac de dar aula para aprendizagem, podologia, Fundação Casa, entre outras coisas, né? Me fez ser um designer melhor. Não, e detalhe, né? Para quem não sabe, esse logo é criação dele. Foi eu que fiz. Criação Foi dele, eu que criação fiz. dele. Então, tudo isso, hoje, eu consigo driblar com mais trabalho, né? A minha satisfação em ver meu trabalho sendo reconhecido, porque, como eu estava falando, eu trabalhei num lugar onde eu tive todas as reações de uma bad vibe, de uma rebordose, a gente chama, né? Dentro da dicção, rebordose é aquela sensação tipo de ressaca, só que de droga, né? Então, eu tive todas as sensações de rebordose trabalhando numa empresa em que se intitulava Great Place to Work, mas que me fazia muito mal. Muito mal. A minha sensação de estar lá não era e era um lugar que era o meu sonho. Então, nem todo lugar que a gente sonha é o lugar onde a gente vai se realizar, né? Sim. Um exemplo de agora que está acontecendo muito, você vê o Endrick, jogador de futebol, que ele foi lá para Real Madrid e, pô, é o sonho de um jogador de futebol jogar na Europa um time como esse, Real Madrid, Barcelona e tal. E lá ele foi apagado. Aí quando ele vai pro Lyon, ele se torna... campeonato muito mais modesto, vamos dizer assim. E ele se torna o cara que tem todas as chances de agora ser convocado. O cara que era o banco num time onde tinha muita estrela e pouco holofote para ele. Ele vai para um lugar onde ele recebe esse holofote pelo simples fato de ser quem ele é, um bom jogador, que deram a oportunidade. Então, eu penso em mim agora assim, no sentido de que eu fui para um lugar onde era meu sonho, né? Trabalhar com empresas que eram incríveis, que me ajudou a construir muito do profissional que eu sou hoje, na parte de processo e tudo mais, mas que não valia o custo. E hoje eu estou num lugar onde tudo que eu já aprendi, todo o repertório, eu vivo, né? É um lugar, fazem 2 anos que eu trabalho lá, no Senac, não teve um dia que eu faltei. Isso, para mim, como adicto em recuperação, é um sucesso. É pensar que eu fui doente, que é impossível de eu não ter ficado doente nesse período. Uhum. Eu fui doente, fui triste, fui com sono, fui cansado, fui hiper feliz, querendo comemorar na minha casa o campeonato que o meu time ganhou. Mas mesmo assim,
a minha preferência era estar com eles, né? Então, os meus alunos, né? Hoje eu tô com a camisa da minha turma de agora, a A24, mas a A23 eu tenho tatuado aqui no meu braço também. Foram e são grandes motores que eles não sabem da minha recuperação. Muito bom. E para a gente fechar, qual o conselho, né, que você dá para quem está trilhando, iniciando, ou no meio, sei lá, trilhando ou pretende trilhar essa jornada de recuperação? Uhum. Não, primeira coisa, admitir que tem um problema já é um primeiro passo. Já é literalmente o primeiro passo. Não espere perder tudo. Existe recuperação antes de se perder tudo. Então, se as pessoas que você ama, se as pessoas que estão ao seu redor, que cuidam de você, seu pai, sua esposa, seu marido, sua mãe, se eles estão falando tem algo de errado com você, talvez você seja a pessoa que está errada. É muito difícil quando 50 pessoas estão falando, eita, porque eu já ouvi muito, nossa, você está exagerando, olha, pessoas do uso falando para mim, está exagerando, olha, está indo demais, pessoas que eram dos meus amigos e tal. Então, talvez já seja um momento para você abrir os olhos. E a outra questão se dê oportunidade, não é vexame, não é vergonha. E viver limpo é da hora demais. É mais maluco do que viver usando droga. Porque, nossa, como que é maluco esse mundo normal. Porque aí a gente tem que lidar com as pessoas da maneira como elas são, sem a gente ter que anestesiar, então a gente só tem que fazer a carinha, né? Tipo, ah, legal. Então é muito louco viver limpo. Muito Eu bom. acho que a maior insanidade da minha vida foi escolher viver limpo. Show. PH, e como é que as pessoas te acham? Rede social, até para os seus trabalhos também de design, como é que Show. Bom, tem o meu Instagram, né, que é ph.designer. Lá vocês vão encontrar os trabalhos com quem eu faço, né, os trabalhos que eu realizo e tudo mais. Eu sempre estou divulgando alguns trabalhos meus. E se alguém tiver interesse de me mandar um e-mail, quiser falar mais sobre isso, pode mandar tanto pelo direct, né, ali do Instagram, ou por e-mail também, que eu sempre estou de olho, aqueledesigner@gmail.com.br. Não, .com só, né? .com. Gmail é só .com. Então, aqueledesigner@gmail.com. Muito bom. PH, cara, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Bom te ouvir. Cara, brigadão mesmo. E eu acho que se deixar a gente fica aqui até... Tem muito assunto. Tem muito assunto. Mas, cara, mais uma vez, obrigado mesmo por vir aqui, pela troca, por se abrir, né, por expor a sua vida, porque eu vejo que isso realmente pode alcançar muitas pessoas. Sim, tomara. Obrigadão. Tamo junto.